Fala, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um TMBcast, o podcast da TMB. Para quem não me conhece, meu nome é Renato, eu sou um dos diretores aqui da TMB e a nossa proposta nesse podcast é um pouco diferente. Eu brinco que ninguém gosta de postar foto de boleto vencido, de risoto queimado e nem em hospital público. No Instagram a gente mostra só o que a gente quer que as pessoas vejam sobre a nossa vida. E tá tudo certo. Esse é o jogo, né? Senão fica um negócio só de tragédia ali dentro. Mas a grande proposta desse podcast aqui é que a gente entenda um lado da pessoa e converse com ela mais sobre os perrengues que ela passou na vida do que sobre a parte que deu certo. Porque se ela está aqui nesse podcast, provavelmente ela já contou a parte que deu certo muitas vezes aí na internet. E hoje ao meu lado, estou aqui com o Reinaldo, certo, Reinaldo? Certo, certíssimo. Muito feliz de estar aqui do teu lado. É mesmo? Você não estava com essa felicidade não antes de ligar a câmera, não? Lógico que tô. Tô sempre feliz. Ah, você é meio falso, viu? Muito Mas feliz, bora lá, vambora. deixa eu apresentar a nossa convidada aqui. Eu gosto de ler o currículo nessa hora, porque assim, a pessoa faz tanta coisa, mas tanta coisa, que você fala, bicho, tem que estar escrito para que eu não esqueça nada. Então vamos lá, vou apresentar você do jeito certo, ó. Ela é palestrante, empresária, conferencionista internacional, referência no mundo corporativo sobre produtividade, alta performance e comunicação. Considerada a maior mentora de palestrantes no Brasil, com mais de 18 mil alunos. Já palestrou em eventos como TEDx, estádio de futebol e até em Harvard. Então, assim, ela é uma gigante e tem alguns best-sellers. Não é um, não, viu? Tá? São alguns. Vários. Você já escreveu algum livro? Não. Ela já escreveu 3 e viraram best-seller. Que é faça o tempo trabalhar para você, faça o tempo enriquecer você e faça a sua comunicação enriquecer você. Então, senhoras e senhores, Tati De Angela. Aê! Obrigada pela apresentação, viu? E um prazer gigante estar aqui com vocês. Que bom, fico feliz de você ter aceitado. Sim. Você sabe, contar um bastidor aqui. Quando eu conheci a Tati, eu fui salvar o contato dela, eu não sabia escrever o nome dela. Já é complicado, né? Tanto Tatiane quanto De Angela. Aí eu escrevi Tati e o De Angela. Aí eu digitei um monte de coisa. Já fiz isso também, viu? Quando eu não escrevo, menina de tal local, ou mulher de tal... Muito bom. E se você não conhece a TMB, deixa eu te falar. Se você vende infoproduto, a maior motivação de não compra, a maior objeção que as pessoas têm não é falta de dinheiro, não é falta de tempo, não é falta de disponibilidade, é simplesmente forma de pagamento. Então, o boleto parcelado, se você aceita nos seus lançamentos e na sua estrutura, só por você aceitar, você vai dobrar o teu faturamento aí, tá? Então, clique aí em algum link que vai aparecer na sua tela para você entender um pouquinho melhor. Tati, pra gente começar, a gente tem um quadro aqui, é meio Marília Gabriela isso aqui, tá? O negócio é chique. É outro nível aqui, então é o outro quadro nível. do Papum, é o quadro do Tem Mais, tá? O Reinaldo vai conduzir isso. São umas perguntas simples e você vai no tem mais isso ou tem mais aquilo. É Combinado? o famoso bate-bola, só que aqui é o tem mais. Tá bom? Vamos lá? Tem mais talento nato ou treino contínuo? Vixe, treino contínuo, com certeza. Tem mais palestra que você deu ou palestra que você já assistiu? Palestra que eu já assisti, começou bem antes. Tem alunos em todos os cursos ou espectadores em uma única palestra? Alunos em todos os cursos. Tem mais viagem a trabalho ou viagem a lazer? Viagem a trabalho, com certeza também. Tem mais lançamentos realizados ou palestras internacionais? Lançamentos realizados. Boa. Tem mais pessoas com potencial na plateia ou sem potencial no palco? Olha, esse é um desafio, hein? Mas tem com potencial na plateia, vejo mais. Tem mais carro de luxo ou no Mille? Ou no milho. Tem mais uma vida comum ou uma vida memorável? Uma vida comum que a gente faz ficar memorável, viu? Muito Até bom. nas coisas comuns. Aí foi fácil, foi tranquilo. Foi. Aí, ó, já Alguns passou. dava quase empate, assim, sabe? Mas Tati, me diz uma coisa. Qual foi o momento que você falou, cara, vou virar empresária, vou montar um negócio, não quero mais tocar essa vida aqui. O que aconteceu naquele momento ali que acendeu a tua chaminha interna? sim, eu poderia falar que é propósito, que é um discurso lindo e tal, mas a verdade é que eu estava acomodada no CLT. E eu estava mega acomodada porque eu tinha um salário de 50 mil reais como executiva. Nada mal, né? O salário Começou baixo. é um acomodar bem, né? Exatamente. Eu falei, segurança, para que eu vou trocar o certo pelo duvidoso, ganhando 50 mil reais por mês, tinha poder, prestígio, era super reconhecida na minha área. Então, assim, o fato de eu resolver empreender foi porque eu fui desligada mesmo.
E fui desligada porque eu entrei no BO ali das brigas muito comuns das empresas, quando o marketing começa a brigar com o financeiro, né? Eu era marketing e comercial, então eu acumulava 2 áreas da faculdade, e aí eu comecei a brigar muito com o financeiro, e nessa treta de 1 ano, chegou um momento que me desligaram. E aí eu peguei e falei, perdi. Eu era muito imatura também, então Quantos anos você meti tinha os na pés época? pelas mãos. Eu devia ter uns 26, 27 anos. Como é que é com aí, 26, 27 anos ter um salário de 50 mil? Isso aí. Foi incrível, porque eu comecei nessa faculdade com 23 e eu comecei ganhando R$ 500 por mês. Eu comecei na área de vendas. Só que eu sempre tive essa fome de vencer, sabe? Eu desbravava, varava a noite, literalmente, sábado, domingo, feriado, porque eu sabia onde eu queria chegar. E aí, ao longo de 5 anos, eu fui sendo promovida, fui crescendo. Mas não só isso, quando a gente trabalha na área comercial e marketing, é legal porque você faz seu próprio salário, né? Então, eu fiquei muito boa na arte de vender, eu estudei tudo sobre vendas, sobre negociação. E aí, o grande fato é que grande parte desses 50 mil era comissão. E na época, na faculdade, a gente vendia recorrência. Então, cada MBA que a gente vendia era 20 meses a pessoa paga na conta. E eu recebia comissão sobre aquela venda durante 20 meses. E eu fui acumulando milhares e milhares de vendas. Então, eu tinha previsibilidade, inclusive, na comissão que eu recebia. E aí, esses 50 mil foi fruto de 6 anos, no final das contas, né? Ao todo, na faculdade, foram 6 anos, mas eu comecei a ganhar 50 mil já no 5º ano, acumulando tanto a comissão quanto funções acumuladas também, porque eu me tornei coordenadora de curso de pós-graduação, me tornei professora universitária, diretora, e depois, inclusive, eu investi também em 2 unidades da faculdade, uma em Fortaleza e em Teresina, que aí eu comecei a colocar um pezinho no empreendedorismo, mas com franquia, né? Tem os padrões ali, então é bem mais fácil também de você lidar. Entendi. Deixa eu entender aqui. Como é que foi esse momento de desligamento? Porque assim, pô, bem ou mal tem uma segurança muito grande. Sim. Tem um valor muito alto e, cara, você tinha 26 anos? Não sei como que era a tua maturidade no momento de falar, cara, vem algum medo do tipo assim, será que eu consigo isso de novo? Nossa, muito. Primeiro que eu me senti sem chão, porque assim, por mais que estava tendo muito direto, treta, briga, e estava desconfortável para mim já aquela situação, eu não imaginava que eu ia sair da faculdade, eu me via aposentando lá. Então, quando eu perdi tudo, e aí eu ainda era dona de Fortaleza e Teresina, da faculdade lá. Só que aí eles falaram, olha, como a gente está te desligando, com certeza o seu sentimento não vai ficar muito bom com a faculdade, então não cabe a gente continuar um relacionamento. Então vamos encerrar, inclusive, eles tipo me tomaram na época a franquia de lá, aí falou, vamos fazer o acerto disso e tal. Então assim, da noite pro dia eu me vi sem aula de pós-graduação, sem ser coordenadora, sem ser diretora, sem ser dona de unidades, eu me vi sem nada, assim, da noite pro dia. Então ali eu senti muito medo, eu senti uma impotência muito grande, eu senti, tá, o que eu vou fazer? Por onde que eu começo? Mas uma coisa eu tinha certeza, porque teve um pilar ali que foi injustiça, só que na época você não consegue explicar que é injustiça, né? É tudo questão de tempo. Eu falei, com o tempo eles vão descobrir que eles fizeram o pior erro da vida deles. Mas se eu virasse concorrente, porque na época surgiram milhares de convites de faculdades, você pode pegar a chancela da faculdade, vem ser diretora dessa faculdade aqui, vamos montar um negócio aqui que vai concorrer direto, pega o banco de dados de lá. Então, assim, surgiram milhares de propostas, sabe? E aí eu peguei e falei, cara, não vou cuspir no prato que eu comi, não vou. Eu fui muito feliz aqui, o último ano foi catastrófico, mas até então eu fui muito feliz aqui e eu não vou fazer algo com o qual eles vão falar assim, tá vendo? Tinha que ter tirado ela mesmo. Tá vendo? Essa menina tem mau caráter. Não, eu quero que daqui 1 ano, 2 anos, não sei o tempo que vai gastar, eu quero que eles olhem e falem assim, nossa, ela sempre teve caráter, ela sempre teve integridade e a gente fez errado aqui. Porque teve muito... Eu descobri, muito jovem, as coisas que a gente só vê em filme, novela, teve muita armadilha, sabe? E tiveram muitas coisas que eu não conseguia provar, porque eu não estava com toda essa... Eu era muito ingênua. Então, não tinha essa malícia de, nossa, eu preciso dados, tudo, eu preciso comprovação, tudo. Então, houve muita mentira para eu sair de lá. E aí, os donos da faculdade, quando eles me tiraram, eu fiquei com um sentimento até de injustiça, de ingratidão. Eu falei, cara, eu doei minha vida aqui nessa faculdade, eu fazia tudo, eu me sentia realmente dona, tal, que ingratidão. Só que tudo é questão de tempo, né? 2 anos depois, não foi tão rápido, 2 anos depois, um dos donos veio me pedir desculpa e falou assim, Tati, e aí eu já estava deslanchando, né? Aí ele pegou e falou assim, eu sempre acreditei no seu potencial, eu sempre sabia que agora sim, né? Agora sim. Esse papo de ex é fogo. Exatamente. E financeiramente, Tati, como que você estava nesse momento? Você
era controlada, não era? Tipo assim, porque assim, porra, tem um baque. Mas se você tá um pouco mais estruturada financeira, você fala, puta, tem um fôlego aqui. Como que você tava nesse momento? Sim. E antes até de falar dessa questão financeira, o louco das máscaras caírem, né? Ou a galera que me tirou da faculdade virou concorrente da faculdade, levou banco de dados. Então, assim, Fez o que 2 anos falaram para depois. você fazer. Exatamente. Aí. Tudo que eu não fiz e que falaram que eu iria fazer, eles fizeram. Então, eu falei assim, como que é tudo questão de tempo, né? E graças a Deus, eu não tinha tempo de gastar dinheiro. Esse é o fato, porque eu trabalhava tão loucamente, mas tão loucamente, que eu não tinha tempo de ir no shopping comprar umas coisas. Então, eu fui acumulando meio que na marra o dinheiro por não ter tempo de gastar. Eu não viajava, na época eu não namorava, né? Eu até pedi, na época eu tinha um namorado de 6 anos, quando eu entrei na faculdade, e ele, na hora que terminou comigo, ele falou assim, você tá namorando e que vai casar é com essa faculdade aí e tal. Então ele via que eu não tinha tempo para nada, que eu estava muito obstinada, obcecada em ter resultado, que aí ele me largou e eu fiquei solteira esse tempo todo. Então, assim, eu fui acumulando e o dinheiro foi rendendo, nunca soube muito bem de investimentos e tal, mas eu coloquei para render. E eu tinha, até com os acertos que a gente fez das unidades que eu tinha lá, eu fiquei com 1.300.000 na minha conta. Então, quando encerrou tudo, eu falei, tá, eu tenho 1.300.000 na minha conta, sou muito boa no que eu faço. A minha impotência era, por onde eu vou começar, né? Eu não sei por onde que eu vou começar, o que eu vou fazer da vida. Mas, ao mesmo tempo, eu acreditava na minha capacidade. Que eu falo, gente, se eu sair de um salário de R$500 e cheguei até aqui, eu posso fazer isso de novo. Mas como é que foi? Porque assim, ó, como é que foi você ter a percepção de entrar na tua conta e ver 1.300.000? Não sei se foi entrar na conta. Como é que é? Porque assim, pô, você estava vivendo ali, isso, e trabalho, aquilo outro. Como é que foi perceber que você estava milionária? Como é que foi essa percepção? Foi indescritível, Tipo assim, assim. do nada você entra na conta... Não, e era um Achou dinheiro que, claro, eu sempre sonhei grande, mas eu nunca imaginava que ia conseguir antes dos 30, nunca, assim. Na época não tinha um marketing digital, né? Porque hoje no marketing digital tá até comum, né? Mas naquela época não tinha referência de empresários, empreendedores próximos a mim, assim. Então, na hora que eu vi, isso me deu uma autoconfiança muito grande. Isso me deu, falar, cara, eu sou capaz, eu consigo. E ao mesmo tempo deu uma segurança. Eu posso até errar com algumas coisas, porque esse 1 milhão não vai acabar tão cedo, né? Então eu falei, tô bem na fita. Apesar, aí vem o lado ruim, né? Que aí eu fiquei tão folgada assim, que aí eu fui perdendo todo o dinheiro facilmente, né? Porque a pessoa fala, fecha esse contrato aqui com uma agência, é só 50.000, toma lá à vista. Vamos fazer isso aqui, é só 100.000, toma lá à vista, né? Aí daqui a pouco você fala, opa, acabou, né? Então, o que aconteceu foi que depois eu resolvi empreender, descobri às duras penas que o jogo de empreender é muito diferente do jogo de ser executiva. Sim. Eu era muito boa na área comercial e marketing. Naquela época, o marketing era mais offline, então era mais outdoor, TV, essas coisas todas, né? Então, eu era muito boa em marketing comercial, só que eu conhecia zero sobre fluxo de caixa, eu conhecia zero sobre contratos, sabe? Todas essas outras coisas que a gente tem que ver, né? Reunião com a parte tributária, tal. Ixi, eu não sabia nada disso e nem queria saber. E aí, de repente, quando eu tive que montar a minha empresa, aí eu comecei a me deparar com várias áreas que eu falava, não estou afim de ver isso aqui. Né? Então, Tati, tem que assinar esse contrato. Não, pode ler aí, se tiver ok, eu só assino, não quero nem ler contrato. E aí foi onde eu comecei a errar um monte de coisas. Um monte de contratos que não foram devidamente organizados e deu ruim depois. E essa jornada foi empreendendo em quê? Você saiu? Eu já comecei com o Instituto de Ângela, que é o que eu tenho hoje, só que na época, o meu foco como eu não vou montar uma faculdade digital, eu conhecia nada ainda, estava bem no começo, né? Isso foi o quê? 2016, mais ou menos, então eu ainda não conhecia tanto do digital. E aí eu peguei e falei assim, eu vou vender cursos para empresas, porque eu já fazia um pouco disso na época da faculdade. Então eu falei assim, vou lá, então, e eu era muito boa de produtividade, porque era a especialidade que eu já estava estudando. Aí eu falei, vou lançar meu livro de produtividade. Eu lembro que na época meu grande mentor, assim, minha inspiração, era o Stephen Covey. Eu tinha feito o curso da Franklin Covey, tinha assistido todos os vídeos, lido todos os livros do Stephen Covey, aquele 7 hábitos das pessoas altamente eficazes e vários outros. E aí eu peguei e falei, vou ser o Stephen Covey de saia. Vou ser especialista em produtividade, vou escrever o meu livro, fazer o meu livro ser best-seller, e eu vou começar a palestrar e fazer conferências e convenções, vou passar por todas as empresas, treinando, fazendo palestras, e assim eu comecei. Então, como eu era boa de vendas, eu prospectava, batia de porta em porta, 0 seguidores naquela época, e aí eu ia vendendo meu curso de produtividade, palestra de produtividade lá.
E aí, como eu já era professora universitária também, né? Então, aí eu fui conseguindo alguns contratos. Você que dava o próprio treinamento já? Eu Você vendia, dava o treinamento exatamente. e depois tinha que ver o financeiro, o contrato. Aí o financeiro, minha mãe entrou como minha sócia, então ela pegou, não que ela fosse super especialista no financeiro, mas é o que sobrou pra ela, né? Falei, eu não sou boa nisso, não. É melhor que eu. Você tá... Falei, eu não sou boa disso, não. Então você vai cuidar, você vai ser o financeiro. E é bom que é de confiança. Então ela foi também uma investidora ali na empresa, entrou como sócia desde o início. E aí ela cuidou do financeiro, administrativo, contratos, e eu fiquei focada só em vendas e entregar o produto e aí de você palestras. Começou a aí já deslanchar já com essa parte mais resolvida com a própria mãe sua, a sua mãe te ajudando, né? Exatamente. Aí eu conseguia vender até bem naquela época, eu já cobrava às vezes 7 mil, 15 mil reais em palestras, treinamentos, conseguia entrar em algumas multinacionais, Unilever, Votorantim, né? Então eu já estava começando a fazer meu nome como palestrante, tinha um repertório e tal, só que uma coisa que eu não tinha me dado conta, na faculdade a gente trabalhava com recorrência. Então, eu vendia uma vez e ficava 20 meses recebendo sobre aquele cliente, né? Isso aí. De repente, nas palestras, eu vendia a palestra, entregava e o mês que vem, meu Deus do céu, temos despesa, temos custo, corda no pescoço de novo, tudo começa do zero. E aí, eu só fui me dar conta disso depois de 6 meses. Eu não tinha me dado conta. E eu falei, gente, por que o caixa não está rendendo? Por que eu estou trabalhando loucamente? Toda hora eu faço venda, venda, venda. A gente vai olhar, o caixa não fecha. Está tendo esse tanto de despesa e aí os erros, né? Quando a gente é iniciante. Eu saí de uma empresa que já era grande, com a mentalidade de empresa grande, para começar uma pequena. Sim. Então, eu fiz um escritório que tinha até sala Google no escritório. E, tipo, o escritório era para eu, minha mãe e mais um funcionário. Só. 3 pessoas. Então, era um baita escritório que a gente investiu dinheiro até e ficava muito pouco lá. Investi numa logomarca que a gente passou meses pensando no branding. Né? Eu falo hoje em dia, eu falo, gente, branding é a última coisa que você vai querer. No início é vender e ganhar dinheiro, né? Exato. Eu focada em branding, e vamos fazer a logomarca, a concepção, o site, gastei uma fortuna no site, vamos fazer aquele site institucional, na mesma pegada da faculdade, porque minha referência era aquela faculdade. Então, eu queria fazer algo tão grande, tão impactante como ela, né? E aí, fui contratar meu primeiro vendedor, e era um espião, acredita? Saí da faculdade... E o pessoal da faculdade, eles estavam com tanto medo. Hoje eu vejo isso com orgulho. Falei, nossa, eles sempre viram meu potencial, né? Mas na época eu sofri. A faculdade estava com tanto medo de eu montar um concorrente que eles pegaram uma pessoa lá de dentro e colocaram como infiltrado dentro da minha empresa como espião. Eu não entendi nada, porque foi assim, lá na faculdade tinha uma menina que ela vendia bem, performava bem. Do nada ela bate na minha porta e ela se oferece. Ô, Tati, eu acho que foi uma injustiça o que a faculdade fez com você, eu sempre te admirei demais, sempre gostei demais de trabalhar contigo. Se você me der uma oportunidade, eu estou disposta a pedir demissão da faculdade para vir trabalhar com você. Aí eu olhei e falei, nossa, eu estava precisando de uma vendedora. E ela é uma ótima vendedora, né? Eu falei, nossa, foi Deus que te mandou aqui. Mal sabia eu. Deus olhando lá de cima e falando, não foi não. Não, foi lá de baixo. Esse Deus é outro. Essa aqui não foi aqui de cima, não. Foi Deus, ela procurando uma vendedora. Nossa, com certeza, de contrato, vou até te pagar mais caro, você já é mais experiente e tal, sênior, né? Você vai fazer o estrago aqui, então fechou. E aí ela passou um mês e não vendeu nada. Aí chegou o segundo mês, ela não vendeu nada. Eu falei, gente do céu, ou minha empresa é muito ruim, ou meu produto é muito ruim, mas eu conseguia vender, ou então ela está desmotivada, o que está acontecendo, né? Aí eu me lembro que eu cheguei um dia na empresa e eu peguei e falei assim, em vez de eu dar bronca nela, feedback e tal, eu vou conversar e eu vou fazer até uma massagem. Eu vi que ela estava tensa, né? Eu peguei os negocinhos de massagem lá e falei assim, vou fazer uma massagem em você. Aí foi naquele momento que eu senti que tinha alguma coisa errada. Ela falou, não, por que você vai fazer massagem em mim? Você é minha chefe, você vai fazer massagem em mim e tal. Eu falei, você está muito estressada, você tem que relaxar mais pra gente vender e tal, né? Ela, não precisa não, tal, né? Aí eu fiquei assim, tipo, eu acho que ela deve ter pensado, a Tati fazendo de tudo para eu dar certo aqui, me dando todas as ferramentas, treinamento, condição, tudo que eu peço ela faz, e eu não vendo nada e ainda estou traindo, né? Acho que ela deve ter pensado. Aí passou uma semana, ela fala, Tati, eu vou querer sair. Aí um amigo meu me liga, que era dessa faculdade. Um amigo me liga e fala, Tati, fulano de tal, tá trabalhando aí na sua empresa? Eu falei, tá. Aí falou assim, manda ela embora urgente. Chega arrepio. Na hora que ele falou, manda ela embora urgente, ela já ia sair na semana seguinte, né? Mas eu falei, por quê? Aí ele falou assim, ela é uma espiã.
E ela tá trazendo todas as ideias que você tá fazendo aí, tudo que você tá aplicando aí, tudo que você tá, Caramba. ela tá trazendo aqui pra faculdade. E ele falou assim, e ó, eu acho que ela tá até aumentando aí, porque ela falou várias vezes, não, porque a Tati quer ficar maior do que a faculdade. Eu nem tava concorrendo com a faculdade, sabe? Mas sabe aquela pessoa que coloca intriga mesmo? Aí, enfim, ela saiu, mas aí eu fiquei mais assustada ainda, né? Que eu falei, meu Deus do céu, acho que eu não tenho malícia nenhuma pros negócios. Isso foi em Eu 2015? tenho. Isso foi, acho que 2016, mais ou menos. 2016. E foi bem nessa época que eu fui conhecendo o pessoal do digital, Conrado, o Qual foi o Érico. primeiro cara E foi... Deixa eu entender a tua trajetória aí, beleza. Você saiu da faculdade, aí você ficou um tempo, começou a empreender no Instituto De Andela, vendendo palestras, B2B tradicional. Então você batia na porta dos caras. E nessa época, Tati, o que você fazia que dava certo para você? Nessa época, era eu mesma vendendo. Eu já tinha uma palestra muito boa, porque até a minha metodologia de palestras, eu desenvolvi mapeando mais de 300 professores universitários. Né? Quem já deu aula na universidade sabe, lá tem uma parte em que os alunos, eles avaliam os professores. Sim. Então, eles dão uma nota. E eu comecei a ver por que alguns professores são mais bem avaliados do que outros, sendo que alguns têm tanto conhecimento, são PhD, mas a aula é péssima e a nota é péssima. E eu comecei a fazer, foi até tese do meu mestrado ali, sabe? Eu comecei a fazer uma investigação profunda. E eu conseguia tirar uma média de 98, só 97, 98, só que eu queria chegar em 10, 10, 10. Então, eu sempre fui muito competitiva, né? Então, eu queria ser em primeiro lugar no ranking dos professores e tal. Mas assim, ó, porque o B2B, uma coisa é a venda, outra coisa é você chegar no lugar para conseguir vender. Sim. Como é que você chegava, por exemplo, porque você fala, pô, eu atendi a Unilever. Como é que você chegava nessas empresas? Você batia na porta, mas, pô, o que é bater na porta de uma Unilever? Porque você não vai procurar no Google endereço da Unilever para chegar lá na recepção e falar, oi, eu vim vender uma palestra aqui. Como é que você chega? Porque assim, tem um salto aí, deixa eu entender isso. Tem como várias formas de chegar, várias formas. Uma delas, ou até o que me levou para a Unilever, que aí vem dessa construção que eu estava falando da ficha de avaliação dos professores. Como eu fiz uma palestra memorável, o que é uma palestra memorável? Digna de ser aplaudida de pé. Aquela palestra assim que o pessoal fica. Aí eu tinha feito uma palestra num congresso aberto. Eu fiz na BRH, por exemplo, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos. Mas já fez como Instituto De Andela. Aí eu já fiz como Instituto De Andela. Eu já fazia algumas como a faculdade também, né? Então já estava com uma experiência, já estava fazendo um nome, digamos assim. Nesses pontos você conseguiu através de network, de trabalhos anteriores, é isso? Na convenção, eles já conheciam um pouco do meu trabalho aula de... Aí, começou, aula de pós-graduação. Um aluno meu da pós-graduação que assistiu minha aula e gostou, me indicou para dar uma palestra na BRH. Legal. Lá na BRH, os RH de algumas empresas me assistindo, falou assim, você precisa ir para a empresa. E aí eles me levaram como indicação para participar das convenções das empresas. E aí eu fui fechando o contrato. Né? Então, essa é uma das formas que eu sempre falo. Assim, quando a sua palestra é boa, os contratos vão aparecer para você, porque você só precisa de uma oportunidade, só precisa de uma vitrine, e ali as oportunidades aparecem. Agora, paralelo a isso, uma coisa que eu sempre fazia, eu participava de muita rodada de negócios, eu participava de associações, BNIs da vida. Isso, LEAD, tem a AGE, que é a Associação de Jovens Empresários, sabe? Então, eu sempre participava, eu sempre fui muito atuante, assim, tá tendo evento, Sebrae, teve uma época que eu colei no Sebrae ali, tudo quanto é evento deles eu estava junto, aí o Sebrae foi e me contratou para um turnê, 7 palestras. Nessas 7 palestras, microempresários, pequenos empreendedores me conheceram e começaram a me indicar para outras pessoas. Então, é muito boca a boca, né? Muita indicação e você está em movimento, que é o que eu falo. Você tem que estar em movimento, quem não é visto não é lembrado. E eu nem tinha rede social naquela época, então era só esse movimento mesmo físico. Só que aí o que é bater de porta em porta? Que a gente fazia isso também. Era muito entrar no RH das empresas e até com empreendedores, gerentes, e eu mandava o meu portfólio. Então, eu construí meu portfólio, tinha um vídeo, eu palestrando, vídeos institucionais. Então, tinha todo o material robusto. Aí, a gente mandava e-mail, mandava WhatsApp, marcava uma reunião, marcava uma visita, ia fazendo tudo isso paralelo para ter mais volume. Né? E assim, eu fui conseguindo lotar mais e mais a minha agenda. Legal. E nesse momento, Tati, qual foi um grande perrengue que você passou assim, que você falou, que saudade de trabalhar na faculdade e ganhar 50 mil reais? Foram vários, viu? Eu falo que na escalada, assim, da minha empresa, do Instituto De Andela, vamos colocar uma faixa aí, até antes de entrar o digital na tua vida. Então,
só nesse período de tempo, que depois a gente vai entrar no digital. Tá. O que eu ainda me arrependi, assim, de falar, nossa, eu preferia estar na faculdade, foi até depois do digital também. Tipo, 8 anos, a empresa vai fazer 10 anos esse ano. Acho que os últimos 2, 3 anos eu sou feliz empreendendo. Ninguém enxerga o tamanho do perrengue que tem uma empresa, 7 né? anos eu pensava todos os dias, será que eu peço emprego para alguém? Não quero ter que resolver esses pepinos, não quero pensar mais. Mas nesses 7 anos você pensou em desistir várias vezes, é isso? Várias vezes. A pergunta tem que ser ao contrário. Quantas vezes você não pensou em desistir? Exatamente. E aí, o período antes do digital foi um período pequeno, acho que foi 1 ano e meio, assim. Né? Foi 1 ano e meio, foi um período que eu comecei a secar o nosso caixa, mas ainda tinha deixado um resquício lá, que foi o período de consolidação. E aí, eu tinha uma crença, como que as nossas crenças nos atrapalham, né? Eu tinha uma crença assim, segundo dados, pesquisas e estatística, é natural o empreendedor ter prejuízo no primeiro ano. Então, eu tinha prejuízo todos os meses, né? A conta não fechava, e eu falava, tô dentro da estatística. Tá normal, é isso mesmo, tem que passar dessa fase que aí fica melhor, tá? Aí depois do nada arruma, né? Exatamente. Então, eu aceitei. Aí teve um dia que eu encontrei, numa das rodadas de negócios que eu fui, foi até do Lead, eu encontrei uma pessoa que falou assim, ai, Tati, inspirado em você, eu resolvi empreender e tal, e saí da faculdade e agora sou consultora de empresas e tal. Aí eu peguei e falei, quanto tempo? Ela falou, 3 meses. Eu falei, nossa, os 3 primeiros meses é só prejuízo, né? Aí ela pegou e falou, não, no meu caso, não. Eu quase morri. Eu olhei assim pra ela e falei, como não? Quanto você tá dando de louco? Me fala. Se eu pudesse voltar no tempo, a competitiva que habita em mim ficou desesperada naquela hora. Aí eu peguei e falei, não vou aceitar mais a estatística. Naquele ano, a gente perdendo dinheiro. Só que eu sempre fui boa em marketing, né? Então, a gente colocou outdoor na cidade inteira, com o meu rosto e com meus cursos. Eu tinha cursos abertos também, então não era só para a empresa, né? Só que aí, a questão, né? Eu colocava curso de produtividade. Esse outdoor não gerou nenhuma venda. Aí eu fui descobrir por quê. Eu falei, gente, não é possível, o telefone não está tocando, o outdoor sempre deu certo. O que está acontecendo, tal? Aí eu comecei a investigar. O pessoal pensava que produtividade era trabalhar mais, né? Aí, não, Tati, Deus me livre de fazer curso de produtividade. Já estou trabalhando muito já. Já estou trabalhando muito. Eu falei, mas é por isso que você tem que fazer, meu Deus do céu. E aí eu fui percebendo, muito desperdício, né? Aí no final do ano eu estava na igreja, ano novo, tal, né? Uma pessoa me abraçou e falou, Tati, eu desejo que no ano que vem você tenha o mesmo sucesso que você teve esse ano. Porque ela me via em outdoor, me via na rádio, na TV, via o movimento, eu palestrando e tal. Na hora que ela falou, eu quero o mesmo sucesso, eu falei, Deus me livre! Eu falei, o mesmo sucesso não, eu quero muito mais, eu quero melhor. Então, assim, chegou um momento que eu fiquei famosa na minha cidade, só que eu estava quebrada financeiramente. E aí foi ali que eu comecei a entender o que é métrica de vaidade, né? O que é você ter todo um branding muito forte, ter uma marca, todo mundo já falava meu nome com a boca cheia lá na cidade, fui chamada para ter um quadro na CBN Goiânia por muitos anos, 5 anos, toda semana na CBN e tal, dando entrevista em todos os jornais, né, e todo mundo, nossa, Tati e tal, e eu tendo que daqui a pouco vender meu carro, porque eu não tinha dinheiro para pagar as contas. Você pegou aquele teu 1.300.000 e falou, isso é do negócio agora e vou gastar, vou usar essa grana para isso, foi isso? Eu usei para investir na empresa, só que o investimento ficou meio largo, assim, sabe? Você sabe que é muito perfil de venda. Eu tenho total o teu perfil. 100%. É nós, estamos juntos aqui, ó. E eu gosto muito da separação, que é uma separação que, inclusive, eu falo, não sei se me aparece memorável ou não, mas termina em aplauso, então talvez seja aplauso de pé. E aí tem uma divisão que eu gosto de fazer, é que tem um cara que tem um perfil de vendas. Esse cara, ele dá muita atração para os negócios, ele dá muita velocidade, ele faz a parada acontecer. Mas, cara, esse cara vai quebrar porque ele vai olhar para a parte de DRE e falar, mas não preciso ver isso, imposto, ele vai cagar para aquilo, ele vai misturar conta pessoa física com pessoa jurídica. Aí, se tiver com o problema no caixa, vai falar, não, só vou investir um pouco mais em marketing e vai gerar venda. Então, assim, ele é um cara que dá muita atração e é um cara que ele precisa ter um contraponto para organizar a casa. Porque senão ele vai se atropelar naquilo ali. Então assim, tem um cara de vendas, aí tem um cara de produtos, que é o cara que vai pensar muito na experiência e vai esquecer de vender, e tem um cara que é o financeiro, que é esse cara aqui. O financeiro é aquele cara que organiza toda a parada, organiza todo o rolê. Funciona, que depois a empresa cresce. Não, calma aí. A empresa fica
sólida, cresce sustentável. Ele vai trazer muita segurança pro negócio. Sim. Só que ele precisa de um contraponto, que é o cara de vendas. Porque ele vai trazer segurança, porque ele não vai trazer crescimento. Então, é aquele cara que ele vai ter 10 anos com o meu negócio e não cresceu. Sim. Porque ele trouxe muita segurança. Então, quando eu ouço você falando, eu lembro muito dessa divisão. Que eu falo, e eu compartilho muito, às vezes, e talvez você tenha acertado muito no teu quadro societário com a tua mãe, até pra falar, não, calma aí. Equilibrar. E ela é muito mais cautelosa que eu. E isso, o Reinaldo, se eu chegar para ele e falar assim, Reinaldo, vamos investir R$2.000 numa ação de marketing que vai retornar 1 bilhão para a empresa? A primeira pergunta dele vai falar, mas não dá pra fazer com 1.500? Mas é só isso, poxa. Olha o quanto que a gente Eu evolui. quero, assim, eu Olha quero o crescimento bilhão, sustentável. Né? Eu quero 1 bilhão, mas vamos fazer com menos. Vamos... Só que assim, Eu ele sou tem uma contra função crescer, importantíssima, porque se Sim. fosse eu, por exemplo, como CEO da TMB, eu teria quebrado ela no 3º mês. Entende? Porque assim, é esse, não, vamos aqui, vai e volta. Ah, mas a conta não fechou, mas não fechou porque eu investi errado, é só investir de novo que agora vai. Então, é muito legal ver essa construção acontecer na prática e você olhando para aquilo e você falou, e qual foi o momento, Tati, nessa tua jornada, você falou, cara, eu não sou competente para isso. Não significa que eu seja ruim. Significa que nesse lugar aqui, a Tati não vai. Aí a dúvida que eu tenho é, primeiro, você tentou ficar boa nisso ou desde o início você falou, cara, eu não vou nem investir tempo nisso, eu vou trazer alguém que possa ser competente nisso para que eu tenha mais tempo para fazer o que eu de fato sei fazer? Eu fiz o movimento dos dois, só que assim, eu não tentei ficar boa demais, não, porque era chato pra caramba. Então eu falei assim, eu vou ser um pouquinho mais, tipo, vou começar a ler contrato. Vou começar, então eu passei por cima de algumas questões minhas, assim, mas o primeiro ponto que eu fiz também foi começar a ouvir mais minha mãe, né? Então, quando minha mãe falava, Tati, mas isso aqui e tal, eu falava, mãe, larga de ser pessimista, isso é pessimismo, tal. Aí agora não, eu falo, você tá certa, vamos fazer. Né? Igual quando a gente vai fechar um contrato com alguém. Na hora que você vai fechar o contrato, tá tudo maravilhoso, você ama a pessoa, né? Você fala, vai dar certo, estaremos felizes para sempre e tal. Só que daqui a pouco dá um BO, parece que é o maior ódio da vida, né? A pessoa. Então, antigamente eu não considerava contrato. Eu falava, não, confio na sua palavra, confio em você. Aí agora não, eu falo, tem que fazer o contrato, e não é porque eu não confio em você. É porque só para alinhar bem a nossa comunicação, porque às vezes eu penso que eu disse uma coisa, você pensa que você disse outra coisa, e na verdade ninguém entendeu o que o outro disse. Então vamos ficar todo mundo na mesma página? Nada melhor do que um contrato, tem que ter tudo em contrato. E minha mãe, ela é muito minuciosa, ela é cautelosa pura, assim. Então se a pessoa falou assim, ah não, mas ele falou que ele abre uma exceção, mas essa exceção não está no contrato, ela quer que a exceção esteja escrita lá no contrato. E aí o pessoal fala, ai Tati, tá muito burocrático e tal. Eu falo, gente, vamos fazer. Vamos fazer, porque é melhor a burocracia agora, que demora um pouquinho agora, do que os transtornos que a gente teve de meses brigando. Eu falei, não quero brigar meses depois, sabe? Qual que foi o momento que... Porque assim, isso vem com a maturidade também, né? Sim. Porque no começo você fala assim... Aí começa a ter um pouco de burocracia assim, gente, não, descomplica isso aí, pelo amor de Deus. Mas qual que foi? Acelera aí, vamos resolver. Não, esquece, esse contrato não precisa, os outros precisam, esse aqui não. Qual foi o momento, assim, da tua jornada que você parou para olhar para isso, não só para a parte contratual, mas para a gestão do negócio como um todo, você falou, bicho, desse jeito não dá. Eu sou boa no marketing, eu sou boa nas vendas, eu tenho que estar nesse lugar. Aí eu vou me especializar nisso e aprender sobre isso, eu vou contratar, eu vou trazer minha mãe. Como é que... Qual foi esse momento de, cara, preciso mexer nisso, senão vai dar ruim? O que eu vejo que foi um processo, uma construção. Você não teve o momento exato. Tem momentos, por exemplo, a gente volta dos grupos de mastermind, que aí eu vejo alguém com um olhar muito estratégico, eu falo, vou ficar estratégica assim, aí eu volto pilhadaça. Aí, às vezes, dura um mês, essa pilha. Depois eu falo, cara, isso aqui não é pra mim, não. Deixa eu focar só aqui, que eu não tô dando conta de administrar bem os dois. Né? Então, tem momentos, é meio que uma montanha-russa. Tem momentos que eu fico muito boa, tem momentos que eu participo do financeiro direitinho. Toda reunião do financeiro eu tô lá, metendo bedelho e falando, vamos fazer isso aqui, vamos reduzir custo aqui e tal. E aí, às vezes, eu fico 3 meses sem participar da reunião do financeiro. Só minha mãe participando. Aí, de repente, eu falo, gente, financeiro, deixa eu participar do financeiro aí, deixa eu ver o que eu posso fazer e tal. Mas ainda bem que eu tenho minha mãe de confiança. E sim, a gente foi crescendo e o financeiro da empresa nos permitiu trazer pessoas mais sêniores também.
né? Então, hoje a gente está com um diretor de operações que trabalhou muitos anos na Ambev, que tem um baita know-how, né? Ele entrou recentemente na empresa. A gente trouxe também uma pessoa do financeiro que já trabalhou numa construtora, que também movimentou bilhões, né? Eu falei, traz aqui com a visão estratégica, com a MBA e tal. E eu aprendi a ouvir muito esses líderes, né? Então, a gente está trazendo pessoas fortes, e aí eu quero ouvir, quero entender. Mas ainda assim, eu sei que o nosso mercado é muito disruptivo. Então, às vezes, a pessoa vem com uma visão do mercado tradicional e fala, peraí, tô te ouvindo, mas não é bem assim, não. Vamos com Então, calma. então, ainda coloco muito a minha cara, assim, a minha essência, né? O que eu vejo nos masterminds o tempo todo fazendo benchmark, o tempo todo observando o que está dando certo em outros mercados. Mas é um processo contínuo, assim, vai e vem, sabe? Mas hoje eu tenho pessoas bem estruturadas no meu time, que dão também essa base, que dão também essa segurança. E minha mãe, ela tem mais entrada. A gente fez uma divisão. Tem minha parte, ela não dá tanto pitaco, que na minha parte eu entendo, e na parte dela eu não dou tanto pitaco. Né? Às vezes eu dou, mas aí o que vale é a palavra dela. Às vezes eu não seguro, não. Uma dúvida minha, você falou que trabalhou vários anos quebrado. Quando foi que você realmente começou a ver que o caixa começou a crescer, que você falou, pô, trabalhando e nada de resultado, e aí de repente o caixa começou a crescer. O que você fez? O que mudou a chavinha para começar a dar lucro? Esse teve um momento de virada exato, assim, né? Porque o que aconteceu? Eu estava lá com as minhas palestras, tendo prejuízo todo mês, mas era um prejuízo pequenininho e tal, mas foi zerando ali um pouco o caixa. Mas ainda tinha uma reserva financeira. Quando eu resolvi entrar no digital, aí tem aquela frase que antes de melhorar piora, piorou muito. Porque, primeiro, eu estava há 1 ano me adaptando com o jogo de empreender, que já era tudo novo. Agora, você sair do presencial, do offline, e ir para o online, aí é outro mundo mesmo, né? Muita coisa nova. E primeiro que era grego para mim, copy, tráfego, lead. Eu falo, o que eles estão falando, gente? Que tanta coisa assim. Então era muito grego. Quando eu comecei a entrar no digital, a primeira pessoa que eu vi foi o Conrado, comecei a acompanhar, depois fui pro Érico, e foi fruto de uma agência que me procurou. A agência que me apresentou ainda. E a agência veio para mim. Oi? A agência queria te lançar? A agência queria me lançar. Só que eu era cobaia da agência, esse é o pior. A gente tinha acabado de surgir, tinham 2 sócios. Aí eles falaram, assiste esses vídeos, Tati, você tem potencial, vamos ganhar milhões juntos. Então você faz o seguinte, você só me paga 50 mil para a gente poder fazer um tráfego aqui, e eu não tinha nem o produto online, nem nada ainda, né? E a gente vai fazer isso e tal. Paguei os 50 mil, gravei uns vídeos, eles perderam os vídeos, desmancharam a sociedade, sumiram do mapa. Nossa. A gente não chegou nem a lançar. Foram 50 mil jogados no lixo ali. Mas foi 50 mil para eles me apresentarem, porque se não fosse eles, não teria também conhecido o Conrado e o Érico, né? Beleza. Aí eu peguei, fiquei meio chateada e fui para uma outra agência. Aí essa outra agência pegou e falou, não, nós não vamos pegar 50 mil seu de uma vez, não. Vamos pegar aos poucos. Você vai investindo todo mês. Senão, aos poucos, tal. Tudo bem. Aos poucos, aí já fica melhor, né? Aí você vai investindo todo mês, a gente vai organizando a casa, vamos pegar o seu CEO, SEO, né? Vamos colocar o SEO, vamos não sei o quê. Então, eles ficaram 6 meses só organizando a casa para a gente lançar. Quando a gente foi lançar, estava dando tudo errado. E eu peguei, e eu estava assistindo as aulas, eu comecei a assistir o Fórmula. Na hora que eu assisti o Fórmula, eu falava, gente, mas a agência pediu para fazer isso, é o oposto do que o Fórmula está falando. Aí eu chegava lá na agência, você viu que na aula ele falou fazer isso, isso e isso? Aí a agência falou, tipo, eu era cobaia deles também, né? Aí eu falei, cara, eles não sabem nada, eu tô sabendo mais do que eles. Aí encerramos o contrato, já tinha perdido um pouco de dinheiro lá, e eu fui no evento do Fórmula e contratei uma agência lá que agora era experiente. Que ano ele já foi tinha esse lançado... Fórmula? Aí, isso acho que já era 2017. Tá. Aí, esses eram experientes, né? Eu peguei ali, e eles já tinham lançado alguns nomes grandes, estavam lá, e eles até andavam assim com uma postura de, eu conheço. Vai do high ticket, né? Eu entendo, eu me lembro direitinho que eu fiz uma reunião com ele estava naquela cadeira de gamer, que estava na moda, né? Cadeira de gamer lá, toda assim, tipo, eu sou mestre dos magos. Aí eu peguei e falei, agora eu tô segura. Agora eu vou ficar com uma pessoa que entende tudo, eu não vou ser cobaia mais, pode falar o valor que é, né? Aí eu fui pagando o valor para ele, e ele não fez nada porque ele estava com uns 10 clientes, aí ele não tinha tempo para mim, né? E ele não foi fazendo, só que também, aí eu vejo, por que eu até às vezes tenho uma resistência com a agência e falo, o problema não é só a agência, o problema é a gente quando contrata uma agência. Sim. O que a gente faz? A gente delarga, a gente terceiriza, né? Você não quer fazer nada, você deixa por conta da... Eu fui pagando ele todo mês, só que eu estava envolvida no redemoinho do dia a dia, e eu não cobrava e não fazia nada da minha parte também.
Aí chegou 6 meses que eu tô pagando ele, não tem nada em movimento. Aí eu peguei e falei, ô, peraí, não era pra gente já estar lançando, ganhando milhões e tal? Ele falou, pois é, mas você fez lá os deveres de casa que eu te passei pra você fazer? Você fez... Aí eu falei, mas você não ia me lançar? Não é uma mentoria, né? Não é uma tutoria, é uma pra você me lançar. Ele falou, ia, mas você precisa fazer não sei o quê e tal. Aí eu peguei e falei, olha, eu preciso do resultado. Aí ele peguei e falei assim, me devolve o dinheiro. Ele falou, não, é igual academia. Você paga, você não for pra academia. O problema é seu, porra. Aí eu peguei e falei, caraca. Nessa hora, eu emburrei com o digital. Aí eu falei, não quero ir mais pro digital. Só que no que eu emburrei com o digital, minha mãe teve que vender o carro dela para pagar as contas. Eu tive que vender o meu carro para pagar as contas. Então a gente voltou a andar a pé, de ônibus. E minha mãe falou assim, Tati, estou fazendo os cálculos aqui, né? A gente secou a nossa conta. Ela falou assim, para pagar o salário dos colaboradores para os próximos 6 meses, a gente precisa pelo menos uns 100 mil reais em caixa, e a gente não tem. Aí o que a gente fez? Foi no banco pedir empréstimo. Aí nessa hora eu me senti incapaz, sabe? Porque quando eu saí da faculdade, eu ainda estava ali assim, né? Triste, um buraco negro, mas eu consigo. Nesse momento eu falei, será que eu consigo mesmo? Será que eu tive sorte na primeira vez ou será que eu sou boa o suficiente? Ali eu me senti, assim, impotente, total. E aí foi o momento que eu peguei e falei, eu entrei numa mentoria. Né? Na época não era uma mentoria meio mastermind lá com o André Cia, né? Uhum. Entrei lá e aí ele começou a me mostrar um monte de coisa que eu estava fazendo errado. Só que naquele momento foi o pulo do gato, assim. Porque a gente pegou 100 mil reais de empréstimo e eu falei, agora é meu tudo ou nada. Olha o cara de vendas aí. Vai, seu tudo ou nada. Eu falei, ou o negócio dá certo, ou eu vou ter que pedir emprego para alguém mesmo. E eu vou fazer esse negócio dar certo. E aí eu mergulhei em estudos, mergulhei e falei assim, eu vou entender essa jossa, ninguém vai entender por mim, não. A maior liberdade, o maior poder é a gente ter domínio, né? Eu comecei a estudar ali, comecei a aplicar tudo. E aí eu me lembro que o André Cia falou assim, Tati, você é maluca, né? Você vendeu o seu carro, tudo para investir no lançamento. E se esse lançamento der errado? E o lançamento deu errado ainda. Aí, no que o lançamento deu errado, eu não sei, acho que você não era ainda dessa época lá, né? Eu cheguei lá no grupo para me despedir do digital. Eu cheguei lá, era um encontro presencial nosso, eu fui toda triste, abatida, e falei, olha, vim me despedir porque deu errado o lançamento, então agora não tem mais o que fazer. Ele falou, mas o carrinho tá aberto? Eu falei, tá, mas primeiro dia não vendeu, segundo dia não vendeu, você acha que o terceiro, quarto dia vai vender? Eu falei, não tem mais o que fazer. Aí o grupo se uniu e falou, vamos fazer esse script, faz uma live. Aí eu toda triste já, né? Vou fazer uma live, não vai dar ninguém nessa live, nem tráfego a gente fez, não mandei convite e tal. Não, a gente vai entrar, você faz, não custa nada. Qualquer 5 mil reais a mais que entrar já vai te ajudar a pelo menos pagar as contas. Eu entrei, aí foi uma live que foi assim, histórica, até eu uso ela nos meus eventos, né? É uma live que eu comecei a chorar na live, eu nunca tinha chorado numa live na vida. Mas foi uma live que eu fui seguir o roteiro direitinho, só que na hora que eu entrei no meu storytelling, aí eu não aguentei. Aí eu comecei a falar. Para mim, nunca nada foi fácil. Eu sempre tive que pagar um preço muito alto. E eu comecei a chorar, e falar da escassez que eu tinha no passado, de onde eu vim, da época que eu tinha que escolher entre comer ou andar de ônibus, porque eu não tinha dinheiro para os dois. Né? E aí eu fui trazendo, e a live começou a bombar. Quanto mais eu chorava, mais a live bombava. Eu nunca vi aquilo, sabe? E aí o pessoal marcando, e o pessoal comentando no chat e tal, e eu falando e vendo aquilo. Aí eu entrei no pitch, fiz o pitch de vendas. Na hora que eu terminei, que eu olhei, tinha feito 100 mil reais em 1 hora de live. Aí eu falei, 100 mil? Exatamente o dinheiro que eu peguei de empréstimo. Falei, tô salva. Já posso investir de novo. Aí eu cheguei lá no grupo e falei, gente, deu certo, funcionou, tal. Só que ali mandou o comando pro meu cérebro, que eu falei, nossa, eu descobri o que eu estava fazendo errado, o que estava faltando. Por isso que uma coisa que eu sempre falo, o resultado que você não tem é fruto de algum conhecimento ou de alguma estratégia que te falta. Se alguém está tendo resultado, você também pode. O que estava faltando naquele momento? Chorar? Eu também, ser autêntica ali, mas estava faltando um roteiro, uma estruturação, né, de eu falar ali e de não desistir, sabe, falar ali com mais força. E no roteiro tinha vários gatilhos que eu não usava, né, por exemplo, coisas óbvias para a gente hoje, mas se você não ancora, você vai falar o valor, pode ser o valor que for, se você não ancorar antes, não vai dar o mesmo impacto. Eu já peguei página de vendas que meu time fez que não tinha ancoragem na página de vendas, entendeu? Então, assim, tanta coisa que, você não trouxe um bônus, não quebrava objeção, só que no roteiro que eles desenharam junto comigo, e aí aquela live foi a junção de tudo. Acho que o ato de eu chorar e trazer minha autenticidade fez aumentar a audiência.
Então, a gente lotou a live. Aí, depois disso, eu fiz o pitch de vendas na estrutura que tem que ser. E aí, as pessoas compraram. E elas já estavam emocionalmente envolvidas comigo naquele momento. Então, foi um conjunto de várias coisas. Meu time estava assistindo, um time pequeno, eram 3 pessoas nessa época, né? Meu time estava assistindo e disse que todo o time chorava junto, assim. O time assistindo e vivenciando aquilo. E aí, depois disso, eu fiz um lançamento que deu 7 dígitos. Aí foi crescendo. Aí foi a hora que começou a entrar dinheiro no caixa. Eu falei, cara, esse trem funciona mesmo. Né? Mas, para mim, ainda a grande virada no digital, porque nessa época eu vendia curso de produtividade. E curso de produtividade online é muito difícil vender. Nas empresas sempre deu muito bom. Mas as pessoas querem ter mais tempo, mas elas não querem pagar para ter mais tempo. E na embalagem que eu fazia, não tinha uma bigadia, não tinha uma pegada de golfe, assim, sabe? Então, também não chamava tanta atenção. Aí o que mudou foi quando as pessoas falaram assim, Tati, eu não quero aprender produtividade com você. Eu quero aprender a ser você. Eu falei, mal sabe ele, né? Que não está sendo nada fácil. Nesse início, ele falou, eu quero ser você. Eu quero palestrar em grandes palcos. Naquela época, eu já estava sendo chamada para palestrar em grandes congressos, em grandes eventos. Eu já palestrava ao lado de grandes nomes, né? Joel J, tem gente, Geraldo Rufino, lá atrás, Isso você conhecia essa galera. Por quê? Pelas palestras, o tempo todo, assim. Eu tinha a oportunidade de palestrar em um local, nunca deixei de palestrar. Mas você não tinha um processo de prospecção para trabalhar esse teu lado nesse momento? Não, eu tinha um vendedor que às vezes ficava prospectando de empresa em empresa, eu tinha plantado muito, digamos assim. Eu plantei muito, que foi 1 ano prospectando e trabalhando só no mercado de palestras, só que aí nunca parou, porque as pessoas me indicavam muito. E além de indicar, até hoje, por exemplo, naquela época a KLA me deu palco. A KLA, naquela época, era a maior empresa de eventos, é como se fosse a HSM, sabe? E aí a KLA, quando ela me deu palco, e eu palestrei ao lado de... Quem já palestrou na KLA? Mário Sérgio Cortella, grandes nomes. Quando eu palestrei lá, eu era anônima ainda, era desconhecida. Só que o ato de eu ter feito bem, assim, bem legal a palestra, na hora que eu desci do palco, o Edilson falou assim, eu quero que você saia por todas as KLAs do Brasil palestrando. Aí eu fui para a KLA de Floripa, fui para João Pessoa. E essas palestras eram sobre produtividade? Tudo sobre produtividade naquela época. Tá, e me tira uma dúvida. Porque assim, quando você está no palco, quando você está aparecendo, tem uma questão de imagem que sempre é foda, né? Como que era pra você, Tati? Você tá quebrada, tá num momento difícil pra cacete financeiro, sabendo que talvez aquela seja a última live que você faça. Como que era pra você rolava algum sentimento de incoerência internamente, de uma síndrome do impostor, de você falar assim, cara, eu não posso ficar falando dos meus problemas aqui nessa live. Porque não é o propósito, as pessoas não estão aqui para ouvir sobre o meu problema. Eu preciso vender uma ideia de sucesso em alguma coisa. Rolava essa dicotomia interna ou não? Não rolava tanto, por quê? Porque eu focava muito na minha história do passado, como que eu saí de R$500 para 50 mil. Tanto é que a minha palestra de produtividade, ela dava muito certo na empresa, porque eu não falo de empreendedorismo na palestra, né? Eu falo como que eu cresci como CLT. Então, isso aí as empresas amam. E aí, eu sempre nas lives, eu contava a história do sucesso do passado, ou eu contava sobre os livros que eu estava lendo e o que me inspirava. Mas eu não falava assim, tipo, hoje eu estou bem, hoje... Eu não falava do meu presente como algo que, nossa, tô tendo super resultado. Não falava nem bem nem mal. Eu simplesmente ignorava o meu presente, sabe? E aí, por conta disso, mas assim, quando as pessoas me abraçavam e falavam, nossa, seu sucesso, tal, aí nessa hora eu me sentia. Eu falei, que sucesso, né? Não tô tendo sucesso. Nessa hora eu me senti uma farsa. Eu falei, como assim? Mas na fala, eu nunca trouxe que eu tinha sucesso no presente. Né? Hoje eu já trago, porque hoje eu tenho. Mas naquela época, não. Naquela época eu tinha consciência que eu falei assim, no passado eu dei certo. Mas agora eu vou ter que reconstruir para dar certo de novo. Hoje eu não sou ainda, né, a pessoa referência. Então eu sempre me pautava naquele passado. Tá, legal. Aí entrou no digital, fez esses 100 mil aí, aquele 100 mil provavelmente foi eu lembro, o meu momento marcante na internet, eu demorei 1 ano e meio para fazer minha primeira venda. Eu entrei em 2014, eu lembro que eu fiz em abril de 2015. E a minha primeira venda foi mais marcante do que o primeiro milhão faturado. Porque a primeira venda foi uma sensação do tipo assim, foi um acúmulo de um ano e meio. Eu falei, não, agora vai. Olha, não, porra, agora é só gastar todo o dinheiro. Esse 100 mil, provavelmente, para você foi
uma tirada de peso, assim, do tipo, cara, isso é real. Isso Funciona acontece. mesmo. Isso Foi. funciona. Você saiu dessa live, como é que foi a tua jornada de novo até o próximo lançamento? Isso te resgatou toda a energia? Como é que foi? Nossa, total. É uma coisa que eu falo muito pro meu time, sabe? Eu falei, a gente tem que guardar em nós sempre as vitórias, colecionar as vitórias que a gente tem, porque isso te dá uma autoconfiança para ir pro próximo nível, sabe? Eu saí tão confiante, eu saí tão feliz, eu saí esbanjando esse otimismo. E foi muito engraçado, porque eu cheguei toda fracassada, baixa autoestima, insegura, tal. Na hora que eu saí, assim, eu já tava, gente, funciona, tal. Então eu tava em outro estado. E isso me ajudou. Meus outros lançamentos, depois disso, eu nunca mais fiz lançamento com menos de 100 mil reais. Nunca fiz. Todo lançamento meu era acima. E aí a gente começou a ir para 500 mil, 700 mil. Aí teve uma época que ficou num platô ali entre 700 e 900. E aí eu fui ficando desesperada. Eu tenho que fazer 7 dígitos, eu tenho que fazer 7 dígitos no lançamento, tal. Aí quando fez o primeiro milhão, eu falei, cara, agora ninguém segura mesmo. Então aí foi essa crescente, assim, degrau por degrau. E como que era a expectativa do resultado? Você era do tipo que ia lançar assim e falava, é agora que eu fico rica, vou abrir esse carrinho, Pior que e era. agora que eu fico rica, como que era isso? Até hoje eu brinco com o meu time, eu falo, cara, será que algum dia eu vou surpreender a mim mesma, sabe? Por quê? Porque eu sempre sonho muito alto, sempre. É um negócio meio irreal, assim, sabe? Então eu vejo hoje meus alunos da mentoria, né, que eu faço os cálculos com eles, falo, ó, gente, é funil, não é todo mundo que você falar que vai vender, né? Então, aí um aluno meu falou assim, Tati, no meu evento tinha 100 pessoas, mas potenciais compradores era 20, desses potenciais a média de conversão é 30, ele fazendo esse cálculo, né? Eu não. Você tem 100 alunos, tô nem aí se é potencial ou não. Eu tenho que fazer a conversão em cima dos 100 alunos, sabe? Então eu sempre fui otimista. É um cano, não é um funil. Exatamente. Então eu sempre fui assim, muito pensando alto, sonhando alto, mas às vezes eu me frustrava com isso também. Então, grande parte dos meus lançamentos, eu sempre falava que ia fazer mais. Aí fazia menos. Então chegou um momento que até eu conversei comigo mesmo, sabe? Falei, Tati, vamos lá. Comemora as vitórias. Porque, tipo, o lançamento dava 1 milhão, eu falava, cara, deu só 1 milhão. Sabe? Eu ficava revoltada que tinha dado 1 milhão. Aí eu falei, nossa, não é possível. Se eu lá atrás, se desse, meu maior sonho era que desse 1 milhão. Como assim, Tati? Você tá reclamando de barriga cheia, para de reclamar. Então, assim, eu fico trabalhando dentro da minha mente também, porque eu sempre penso mais alto, assim, meus sonhos. E aí agora a gente tem conseguido fazer um trabalho, principalmente nos eventos presenciais que eu domino. Porque como é uma das coisas que eu trabalho muito na oratória também, né? Como eu consigo ter presença de palco, isso aqui é uma área que eu sou apaixonada, tem brilho nos olhos e tal. Aí o que a gente começou? Pós-pandemia, a gente tem feito muita imersão presencial. E a gente colocou todo mês imersão presencial. E eu fui estudando pitch, fui ficando boa em pitch de vendas, que eu tinha horror de fazer pitch de vendas, tinha pavor total. E aí eu fui ficando boa nesse troço, fui ficando boa. Até que, nas últimas 4 turmas nossas, a gente fez mais de 50% de conversão. Né, num produto mega high ticket, num produto de 55 mil reais. Aí, quando a gente começou a fazer 50% de conversão, assim, em média, a última foi 55%, aí o que aconteceu? Eu já falei para o meu time, né? Falei, agora a gente está estável, a gente já consegue saber a meta clara do ano, a gente já consegue ver onde a gente vai chegar, deixar umas margens aí, mas uma das coisas que eu tenho trabalhado, assim, é muito para ter essa previsibilidade, né, do que... E não teve mais problema de caixa, assim, sempre foi para cima, nunca teve mais problema de queda. Hoje você tem alguma preocupação disso? Ou você está segura para fazer os lançamentos e não ter problema nesse sentido? Graças a Deus a gente já tem reserva de emergência, já tem investimentos, né? Então eu até falo, e aí é bom que você fala com propriedade, né? Eu falo assim, cara, hoje eu faço por amor mesmo, por paixão. Se eu quiser tirar um ano sabático, eu posso tirar um ano sabático. Né? É claro que a empresa vai crescendo e vai tendo também muitos custos na empresa. Hoje a gente está com 43 pessoas no time, né? Então a gente estava até vendo o que era o ponto de equilíbrio. Falou, ó, no mês, quase 800 mil, aí é o que você fala, né? Eu falei assim, eu invisto tudo em investimento, né? Bora investir, agora a gente está investindo na nova sede, aí a gente vai construir um auditório para 300 pessoas, né? Aí eu investi loucamente, de vez em quando eu falo, Tati, vamos lá, cadê Elizabeth aqui? Cadê minha mãe para ouvir? Mãe, você está concordando com tudo, né? A gente está investindo aqui 7 milhões numa obra, mas você está concordando com tudo isso, né? Você tá sabendo, né, mãe? Agora eu preciso da minha mãe, uma mãe para minha mãe. Exatamente. Com certeza. Mas você sabe que o lance da expectativa é muito louco, né? E eu acho que o mercado... Porque assim, cara, a dinâmica do marketing natural é gerar desejo. Então, assim, eu lembro quando eu entrei, eu achava que, tipo assim, fazer um lançamento de 1 milhão
era o quê? Pô, eu vou ter uma mala com R$1 milhão em casa, eu vou acordar de manhã, pego um pouco de dinheiro, vou pra rua, tal, chega à noite, coloco o troco lá, no outro dia pego R$1 milhão. A gente fez um lançamento do Corpo Explica, eu lembro que a gente tinha colocado 200 mil em tráfego e a gente fez 2,2 milhões. Aí eu falei, beleza, o próximo lançamento... E já estava um pouco mais estável. Eu falei, cara, o próximo lançamento é o que eu fico rico. Aí eu coloquei 700 mil em tráfego. Aí o que eu estava esperando? Que eu fosse fazer uns 8 a 9 milhões. Porque eu falei, melhorei muita coisa. E aí, cara, eu lembro que, pô, a gente tinha muita venda no primeiro dia naquela época. Então, sei lá, 90% das vendas eram no primeiro dia. Aí eu fiz, acho que foi 3 milhões e meio. Eu fui para casa. No meio do carrinho aberto, comecei a socar a parede e tal. Ai, Falei, que merda de resultado. Puta que pariu, eu sou muito idiota, eu sou muito burro. Essa porra desse digital não serve pra nada. É tudo mentiroso. Depois passou aquela emoção, porque era o que? A expectativa, sim. pô. Então, assim, era pura expectativa. E quando eu vi aquilo, eu falei, cara, mas calma aí, tem um puto de um lançamento. Quem é que coloca isso e retorna isso? Pô, é considerável. É um número bom. É bom pra caramba. Não vou trabalhar nesse digital mais não. Mas é o lance da expectativa, entende? E aí, acho que a maturidade vem, né? E aí teve uma vez, foi um lançamento que a gente colocou quase 8 milhões em tráfego, na época do Corpo Explica. Eu lembro que eu cheguei no dia da abertura, aí aquela tensão e tal. Eu falei, cara, se der errado, o que vai acontecer? Vai ter impacto, porra. Quase 8 milhões de reais, não dá pra não ter impacto. Impacto vai ter, mas vou ter que demitir a galera, mas ninguém vai morrer. Beleza. Então, se der errado, o que eu vou fazer? Daqui 3 meses eu vou fazer outro lançamento. Se der certo, o que eu vou fazer? Daqui 3 meses eu vou fazer outro lançamento. Então, no fundo, não importava muito o resultado, porque o que eu faria depois seria a mesma coisa. Então, isso diminuiu muito a minha ansiedade, porque você fala, cara, é uma expectativa. A expectativa é de fato uma merda. Tati, curiosidade. A gente já está encaminhando para o final aqui. Curiosidade. Qual foi o momento de você no palco ou em lançamento que você teve o maior perrengue assim que você falou, bicho, e agora? Cara, no palco eu tenho acho quase todas as situações que Vontade você de ir no pode viver, banheiro. viu? Olha, tem um que foi perrengue e tem um que foi constrangimento total. Vou falar os dois, até para mostrar como que eu saí disso, né? O primeiro foi meu evento do ano passado para 1.000 e poucas pessoas, né? Em que a gente organizou aquele mega evento e a gente faz um verdadeiro espetáculo, sabe? Tipo um show do Coldplay, assim. E a gente colocou aquela estrutura e tal, só que a estrutura era tão pesada, mas tão pesada de luz, de painel de LED, tudo que tem direito, que o gerador não aguentou, caiu o gerador e o plano B do outro gerador ele não foi acionado. E o grande fato é que para 1.000 pessoas, no meio da minha palestra, acaba a energia, painel de LED, som. E eu falei, como é que eu falo? Minha voz não é tão potente assim para falar para 1.000 pessoas, né? Aí eu falei, foi com aquela estratégia de primeiras fileiras, repetem o que eu falei para ver se a última fileira escuta. Aí a gente foi fazendo esse trabalho assim e ficou 15 minutos. Aí o pessoal foi fazer network, aí né, a gente fez um intervalo assim com o pessoal e quando voltou a internet, aí a gente foi tirando algumas lições. Voltou a internet, não, voltou a energia. A gente foi fazendo algumas lições assim de que pode tirar dessa situação. E foi ótima a conversão de vendas, foi ótimo o resultado no final, porque as pessoas falaram, Tati, que inteligência emocional que você teve, porque eu ia desesperar, né? Você está no meio da palestra lá, acaba tudo, o que você faz? Né? E eu imediatamente já fui lá, gente, vamos lá, vamos montar grupos de 4, network agora, repete aí para o de trás ouvir. E aí a gente foi fazendo todo o movimento. Então, assim, foi uma grande lição prática que ficou para eles. Né? Esse foi um dos episódios, mas eu já tive de tudo que você puder imaginar. Agora, o último. Esse, eu até quero colocar nas redes sociais, porque eu tinha pavor disso acontecer até na rua. Eu falei, não é possível que ia acontecer comigo no palco, não é possível. Mulher tem um dia do mês, né, que fica menstruada. E eu tinha plano B, sabe? Eu coloquei lá, me arrumei, né, coloquei uma roupa mais escura, eu ia de branco naquele dia, ia ser pior ainda, sabe? Mas aí coloquei uma roupa um pouco mais escura, só que era um vermelho, então... E era vermelho ainda, né, mas dava para ver de qualquer forma. Enfim, naquele dia, não sei o que aconteceu, que começou, e eu estava no meio da palestra, né, ainda bem que era uma palestra menor, para 100 pessoas, e eu só vejo meu time fazendo assim para mim, ó. Eu meio que imaginava, porque eu tava sentindo assim, eu falei, gente, será que eu tô suada? Só que eu falei, se eu olhar para baixo, vai todo mundo olhar para baixo junto comigo, eu não posso olhar para baixo, né? E eu falei, será que eu tô suada ou será que, né? Eu tava meio constrangida já. E aí, na hora que eles fizeram assim, eu falei, lascou. Eu falei, como que eu saio no meio da palestra
para poder me arrumar, e a roupa estava longe e tal. Aí eu chamei uma pessoa do meu time, que é o Rafa, que estava lá. Falei, Rafa, apresenta aquela parte da inteligência artificial lá, de palestras e tal. Aí o Rafa começou a falar, fui no banheiro, amarrei um lenço aqui e voltei, tipo, em 15 anos de palestra, nunca tinha acontecido isso, né? E aí eu falei, tá, ainda vou ter que ficar mais 4 horas no palco para ir buscar coisas lá em casa. Era 40 minutos, o Cadu não estava comigo. Cheguei no palco e falei assim, gente, já tinha acontecido tudo comigo, caí no palco, e aí eu tenho estratégia para tudo. Se cair no palco, o que você faz? Se acabar a energia, o que você faz? Eu tenho estratégia para tudo. Eu só não tinha estratégia para essa parte. Mas aí eu falei assim, mas eu posso tirar 2 grandes lições disso. E aí eu fui e comecei a falar a lição. Eu falei, olha, quando acontece algo que foge do seu controle, e grande parte, nem todo mundo tinha visto, mas quem estava mais na frente, sim, né? Aí eu falei, grande parte das pessoas já viram. Primeiro, você tem que aceitar a vulnerabilidade, porque eu falei assim, você atrai mais confiança, né? Aquele livro da Brené, A Coragem de Ser Imperfeito. Falei, todos nós estamos suscetíveis, ninguém é perfeito, tal. Então, você assume a vulnerabilidade, é melhor que você disfarçar, mentir ou inventar qualquer coisa. E segundo, rir da situação, porque fica mais leve e tal. Né? E eu comecei aí, a gente riu da situação e tira lições, tira aprendizado e tal. E a gente pensa que não, mas isso fez a turma falar assim, cara, Tati, eu te admiro ainda mais por isso. Humanizou também, né? Humanizou. Porque a questão da inteligência emocional, para mim, estar no palco tem que ter inteligência emocional. Você treina, né? Não é que a pessoa tem que nascer assim, mas você treina a sua inteligência emocional todos os dias. Porque acontece de tudo, né? Acontece de alguém, quando eu dava aula na faculdade, quantos alunos que às vezes fazia pergunta não porque ele tinha dúvida da pergunta, mas porque ele queria me desafiar e ver se eu sabia mesmo do conteúdo. Quantas pessoas que já me contestaram, eu falei alguma coisa, não concordo com você. Aí você tem que ter o jogo de cintura ali para continuar e não perder a turma. Né? Porque dependendo da forma como você é agressivo com a pessoa, você perde a turma inteira. Né? Então, tantas coisas que eu já tive que lidar, aí eu peguei e falei, a inteligência emocional acho que é o grande segredo ali. Acho que usar tudo a teu favor também, ter essa habilidade de usar tudo a teu favor é muito incrível, né? Sim. Então assim, você fala, cara, calma aí. Bicho, eu brinco sobre, às vezes a gente tá conversando sobre algumas coisas, eu falo, cara, eu vou divulgar isso pro mercado? Eu falo, as pessoas vão saber naturalmente, então deixa eu usar isso a meu favor do que contra mim. Então assim, é igual você falou, as pessoas viram. Se já viram e vão comentar, que eu use isso daqui ao meu favor e não contra mim, que se você não fala nada, todo mundo vai falar depois, nossa, você viu, menina, aconteceu e tal. Se você já... Cara, bicho... E controla a tem narrativa muitos exemplos até, né? que quem trouxe a seu favor sempre foi o melhor, né? Todos os exemplos que a gente viu, sempre foi melhor usar a seu favor e já resolver de largar desse problema. Eu lembro um caso do Corpo Explica, foi bem emblemático para mim. A gente tinha um produto que a gente enviava para casa do cara, e desse produto era uma caixa, tal, tinha uma camiseta, tinha algumas coisas, e por algum motivo a camiseta foi errada, aí depois mandou a camiseta de novo, foi errada de novo, e era tinha tido uma polêmica na época acho que um segurança do Carrefour matou um homem negro, e esse homem também que teve esse problema era negro, então envolveu tudo aquilo, foi uma polêmica chata pra caramba por conta de uma camiseta. Aí o time na época enviou uma outra camiseta, a terceira, que aí foi certa, aí eles enviaram um panetone junto. Aí eles contaram uma história, que foi assim, olha só, infelizmente a gente teve um problema com você, a gente não queria ter tido um problema com você. Infelizmente a gente teve um segundo problema com você, que a gente também não queria ter tido esse segundo problema com você. Só que a gente tá mandando agora a camiseta, essa camiseta é certa, e a gente decidiu mandar um panetone. Eu não sei se você conhece a história do panetone, mas quando o cara criou o panetone, ele estava fazendo um pão e ele errou e virou um panetone. Então eu espero que esse nosso erro seja como se fosse um panetone. Um negócio que foi ruim, mas que possa ter gerado um impacto positivo por conta de como a gente resolveu. E ali naquele momento eu tive uma sacada de desenvolvimento de time que foi: quando você tem um cliente problemático, é a melhor oportunidade de ele virar um fã da marca. Porque assim, o problema te dá a oportunidade como empresa de gerar um valor tão grande na vida daquele cara que ele fala, nossa, que bom que eu tive esse problema. Sim. Eu acho que usar tudo isso a favor é realmente muito Nossa, impactante. e vocês mandaram muito bem, porque tudo é o storytelling, a narrativa que você traz. Talvez se vocês tivessem só entregue o panetone, fala um presente para você, como pedir desculpa do nosso erro, não teria tanto impacto como essa história, né? E a pessoa fala, nossa, fez sentido. Tati, me diz uma coisa, qual foi o momento na tua jornada aí como empresária que você falou, deu certo? Tipo,
É igual aquele... Você já assistiu aquele A Procura da Felicidade, do Will Procura da Smith? felicidade. Que ele sai lá, e Sai quando ele batendo consegue palma. um emprego, ele fala... Essa é a parte da minha vida que me chama Sim. felicidade. Qual foi esse Olha, momento seu? Pra mim, foi na pandemia. E por que na pandemia? Porque todo mundo falava assim, Tati, lascou pra você. Eu tava assim, agora que eu tava começando a escalar, agora que as coisas estavam dando certo, fazendo 7 dígitos no lançamento, mais posicionada ali como mentora de palestrantes e tal. E aí veio a pandemia. E eu tava com a agenda lotada em 2020. Muita palestra, evento. Só que palestra é pura aglomeração o Sim. tempo todo. E aí todos os contratos cancelados, encerrados, né? Muita gente falando, eu não vou querer ser palestrante, porque agora não sei nem quando que vai voltar os eventos, né? Todo mundo só queria ficar em casa, recuado e tal. E o pessoal falou, você vai desistir, você vai se reposicionar, você vai mudar o nicho e tal. Eu falei, não, é isso que eu acredito e eu vou trabalhar isso. E palestra é uma coisa que eu sempre defendi. É muito mais do que uma profissão, é uma filosofia de vida. Né, eu falo que é sobre você embalar a sua mensagem de uma forma mais interessante. E isso serve para o digital, serve para o online também. Então, eu comecei a trazer. Eu falei assim, olha, palestra não é só presencial, é palestra online. Cada live, cada vídeo é uma palestra também. E quando passar a pandemia, não sei quando vai ser, mas quando passar, eu tenho certeza que as pessoas estarão necessitadas do contato humano e vai voltar mais aquecido do que nunca. Então, agora é um momento de preparação. Vocês vão se preparar pela oportunidade do mercado que está por vir. E eu fiquei nessa tese minha, trabalhando a pandemia inteira. Resultado, minha empresa triplicou de tamanho na pandemia. E aí o pessoal falou, não acredito que você cresceu num período tão improvável assim. Eu fazia 2, 3 lives por dia, era batidão ali. Mas esse período foi um período, e quando eu olhei assim, no final do mês, que eu falei, cara, minha empresa faturou tudo isso. Porque eu estava tão pilhada, só fazendo live o dia inteiro, que eu não tinha nem tempo para olhar o caixa, sabe? Então, na hora que eu me dei conta do resultado que a gente tinha gerado, estava realmente sendo um recorde de todos os lançamentos, tal, até então, eu falei assim, meu Deus, não acredito que a gente chegou nesse número. Então, como eu não tinha expectativa, foi um momento até que aí naquele momento eu me surpreendi, né? Eu falei, nossa, deu certo, foi muito bom. Legal. Tati, na tua jornada, qual foi a coisa que você comprou? Não necessariamente é caro, mas o que você comprou na tua jornada? Você falou assim, aqui eu realizei um sonho pessoal da Tati. Ali, que você falou, puta, aqui teve um valor um pouco a mais do que só o que representa isso financeiramente. Sim. Eu tenho uma história muito forte com carro, porque a minha infância inteira eu só andei de ônibus. Então, para mim, qualquer carro, podia ser um Uno Mille, um Celta, era um artigo de luxo, assim, sabe? E na adolescência, minha mãe teve um Uno, na minha adolescência, e depois o meu primeiro carro foi um Celta vermelho. Só que quando eu tive que vender o carro para investir na empresa, para mim aquilo foi muito forte, porque eu falava, cara, ter carro sempre foi meu sonho de vida. Eu tive que abrir a mão de um sonho de vida para investir num negócio que está fracassado aqui, sabe? E aí eu sempre sonhei em ter carrão e tal, por mais que para outras pessoas seja só artigo de luxo, mas para mim tem um significado muito maior. É como se fosse assim um selo de eu dei certo na vida. Se eu tenho um carro, eu dei certo na vida. Eu lembro que no Celtinha vermelho, meu sonho de 18 anos, fiz 18 anos, eu quero um carro. Nem que eu faça um consórcio, pague milhares de prestações e tal. E eu entrava no meu Celtinha vermelho e eu me sentia maior. Né? Eu tenho 1,60 m, mas eu me sentia tão empoderada dentro daquele carro. Né? Eu lembro que eu andava assim, nossa, estou dirigindo. E todos os dias, eu não sei, eu fiquei acho que 2 anos com esse carro, 2, 3 anos. Todos os dias eu entrava nele e agradecia a Deus. Falava, nossa, que bom que eu tenho esse carro, não acredito que eu tenho esse carro. Sabe? Muito feliz. E aí, quando eu pude comprar minha BMW, foi assim, um divisor de águas. E agora a gente comprou, só que dá para chegar, porque é 6 meses, né, de espera. E o que, para mim, eu falei, é muito louco. Como que artigos caros ainda tem lista de espera e demora, né? Acabei de comprar uma Porsche, acabei assim, né? Tem 6 meses que eu comprei uma Porsche, ainda não chegou, mas a expectativa de chegar é agora, em agosto. Então, assim, para mim, eu olho direto e falo, meu Deus do céu, eu olhava a Porsche, para mim era algo muito distante da minha realidade. E só de realizar, claro que tem outras realizações também de investimentos, lotes, né? Casa, mas assim, o carro ele tem um significado muito grande para mim. Uma também. Representatividade grande para você. Sim. Legal, legal. Que cor que é, Tati? É branco. Branco. O banco caramelo. Não, o banco é vermelho, né, amor? É vermelho, caramelo é da BMW. É vermelho, que eu queria. Aí É branco sim. com vermelho. Parabéns. Você merece. Obrigada. Reinaldo, antes da gente. Eu vou para a pergunta final. Você tem mais alguma pergunta? Não, eu já vou para a provocação final aqui. Tá. Então, Tati, vamos lá. Eu não sou um cara pessimista.
Tá? Mas a gente sabe que a vida é feita de Montanha-russa. imprevistos, entendeu? Então, imagina, Tati, que hoje é o último vídeo que você vai gravar na tua vida. Você saiu daqui, sofreu um acidente e morreu. Então, a última mensagem que você vai deixar gravada é essa aqui. Que mensagem você deixaria para o mundo, Tati? Ó, tem uma frase que me norteia muito em tudo que eu vou fazer, né, que fala assim que a gente tem que fazer algo nesta vida que dure muito mais do que a nossa própria vida. E combina muito com isso porque a gente vai passar, a única certeza que a gente tem nessa vida é que a gente vai morrer. Essa é a única certeza. Só que o que a gente tem deixado de legado para o mundo, né? E aí, o primeiro livro que eu escrevi foi muito embasado nisso. Eu quero deixar a minha mensagem, eu quero eternizar a minha mensagem. Cada vídeo que eu gravo, eu penso, nossa, meus netos, meus bisnetos poderão assistir os meus vídeos. Né? A gente estava até falando mais cedo aqui da inteligência artificial, e meu pai de criação, ele faleceu, e hoje eu não consigo ter lembrança, assim, porque como ele faleceu quando eu tinha 11 anos, eu não consigo ter lembrança do semblante dele mais, assim, sabe? Dele conversando comigo, de expressões faciais que ele tinha, não tenho mais lembrança de nada disso. E eu sinto vontade de ter. Né? E aí eu falo, nossa, será que a inteligência artificial poderia trazer isso? E para a gente vai ter nossos vídeos guardados, né? Nossa mensagem guardada. Então, a pergunta é, o quanto que você tem registrado as suas mensagens? O quanto que você tem sido um palestrante memorável da vida, mesmo para poder deixar guardado aí no coração de muitas pessoas, na memória de muitas pessoas, a sua mensagem, a sua visão de mundo. Muito bom. Muito bom. Viu? Vamos pro presente? Vamos pro presente. Muito legal, história fantástica, achei bacana. Tem todos os perrengues aqui que você sofreu. Começou com family office aí ajudando, e depois seguiu, quebrou, voltou e hoje tá super sucesso. Parabéns, muito legal mesmo. Essa história é muito bacana, viu? E nós trouxemos um presente para você. Deixa eu contextualizar aqui o presente. Se a ideia for boa, é minha, ele se for ruim, é do Reinaldo. Tá? Ele sempre usa esse golpe. Mas assim, ó, eu preciso contextualizar, porque você vai falar, cara, o que você vai dar para uma mulher que tem mais de 18 mil alunos, já palestrou em Harvard, é um puta, você vai dar o quê? Tem uma história bacana pra caramba. Você vai dar um sapato, ela fala, pô, ela deve ter todos os sapatos bonitos do mundo. Você vai dar uma bolsa. Cara, tem todas as bolsas. Vai dar um carro, ela acabou de comprar um Porsche, você vai dar o quê? Sabe qual é a minha estratégia agora? Eu vou falar essa frase primeiro, porque toda vez eu fico quieto e ele fala, e com essa frase de que se for bom é dele, ruim é meu, a próxima eu vou fazer primeiro, e aí tá tudo resolvido. Na hora que ele fala do presente, já fala essa frase. Eu já vou fazer assim, tá bom? Combinado, Tati. Deixa eu te contextualizar. Pode abrir aí, e aí eu contextualizo. Olha! Isso daí é um ponto de luz. Que lindo! Então a gente entende que o trabalho que você faz para deixar esse legado, você é um ponto de luz em várias outras vidas e que essas outras pessoas também são pontos de luz em vários outros lugares. Então a maneira como a gente decidiu te homenagear é te dando um pingente de um ponto de luz para que você sempre se lembre da tua missão de existência. Nossa, adorei. Com a narrativa fica ainda mais forte, mais poderoso. Mas só de olhar ali eu já gostei muito. E tem uma frase do Walt Disney que fala assim, do que adianta ser luz se não for para iluminar o caminho de outras pessoas, né? Eu acredito que é muito isso que a gente faz, e tem tudo a ver. Obrigada, adorei. Tati, para quem não te conhece, para quem quiser acompanhar seu trabalho, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, onde essa pessoa te encontra, deixa aí tuas redes, deixa aí teu lugar de divulgação. Perfeito. Depois deve ter escrito também, né? Porque meu nome é meio complexo. Mas ó, é só buscar por Tati, lembrando que Tati tem um H no Ti, então é T-A-T-H-I, Deangela é D-E-A-N-D-H-E-L-A. Em todas as redes sociais, YouTube, a gente tem vários vídeos lá, também no Instagram, é só buscar por Tati Deangela em todas as redes sociais, LinkedIn, TikTok, tem tudo. E ali a gente compartilha muito conteúdo de alto valor também. Muito obrigado pelo papo, viu? E você, Reinaldo? Agradeço. Como é que as pessoas fazem para te achar nas redes sociais? Tô lá no Instagram, Reinaldo Boes, me acha lá. Muito tudo bom. Lá. E para me procurar lá, o Renato Torres, procurem lá, eu compartilho pouca coisa. Esse é bom, hein? Renato Torres, tá vendo? Tá fácil. Aí tem um pastor com o mesmo nome, Renato Torres. Então tem que... Qual que é a diferença? O Renato Torres. Então é isso, espero que você tenha gostado desse papo e a gente se vê no próximo episódio. Ó, lembra de se inscrever no canal, dar curtir e compartilhar com outras pessoas para que a gente alcance e divulgue mais essa nossa mensagem, tá bom? E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!